Estamos ministrando todo este tempo aqui, desde 31 de dezembro, em cima do tema do ano. Qual é o tema do ano? Preparando a noiva para o seu arrebatamento. Agora, queridos, hoje nós vamos entrar em um novo tema, orando sempre para escapar. Diga isso, orando sempre para escapar. De onde vem o tema de hoje? Vamos ler juntos a palavra do Senhor em Lucas 21, palavras do Senhor Jesus. Juntos. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo-o, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes que estes eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos estes fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Outra vez o que está em letras maiúsculas, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer. Pai, esta é a tua palavra. Santo Espírito, tu que inspiraste o verbo, cada palavra registrada nas Sagradas Escrituras, vem abrir o nosso entendimento, vem sensibilizar o nosso coração, para que o todo nosso ser absorva o ensino da tua palavra, desperte em nós a consciência da proximidade do regresso do Senhor Jesus, e ajuda-nos a entrar neste foco de oração, para que estejamos preparados para aquele grande dia, e seremos cuidadosos em tributar-te toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os amados podem se sentar. Queridos, nós estamos diante de um texto que nos chama a atenção para a preparação das nossas vidas para aquele grande dia. Apenas para dar um pano de fundo, quando Jesus começa a propor uma parábola, ele diz: observai a figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Israel é chamado figueira. E Jesus chama a atenção: olhem para a figueira, olhem para Israel. Por centenas de anos, por séculos, Israel não era uma nação. Israel deixou de ser nação no ano 62 antes de Cristo. É muito tempo. E na realidade, esse período antes de Cristo foi apenas um período de 100 anos, quando os macabeus conseguiram vencer os gregos. Porque na realidade,
em 486 a.C., quando o povo foi levado finalmente cativo para a Babilônia. Então esta nação deixou de ser nação. Quando em 722 a.C., as 10 tribos do Reino do Norte foram para a Síria, elas se perderam. O grupo que depois retornou a Israel era Judá. Por isso nem se chamava Israel, mas Judeia. Porque era apenas a tribo de Judá, mais a tribo de Benjamim. E é daí onde vem judeu. A tribo de Judá, com a capital em Jerusalém. Mas a tribo de Judá era a tribo de Davi, e Deus fez uma aliança com Davi, de que não lhe faltaria rei. Por isso o Messias vem da casa de Davi. Jesus é o descendente da casa de Davi. É uma promessa. Mas, quando Jesus esteve aqui na terra, não existia um Israel. Existia realmente esta província ou algumas províncias debaixo do governo romano. E no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída totalmente. Jesus profetizara: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada em relação ao templo. Então não houve mais sacrifícios, não houve mais culto no templo, os judeus foram expulsos. E no ano 135, depois da revolta de um líder militar que se apresentou como Cristo, Bar Kokhba, Adriano resolveu, o governo romano, mudar o nome de Jerusalém, mudar o nome da terra de Israel, e chamou toda aquela terra de Aélia Capitolina. Jerusalém, a antiga Jerusalém, Aélia Capitolina, e toda a terra chamou de Palestina. É de onde vem o nome Palestina. Para quê? Para que não existisse mais o nome de judeu, nem de Jerusalém, para ver se livravam para sempre dos judeus. Entendeu? Então, o Novo Testamento foi escrito, todas estas profecias, os evangelhos, você podia ler tudo isso, observar a figueira, geração chegou, geração foi, gerações passaram da igreja e ninguém viu a figueira florescer. Não existia Israel. Muitos teólogos jamais acreditaram que estas profecias fossem literais. Não, a igreja substituiu a Israel e tudo acabou. Mas Jesus disse: as minhas palavras nunca passarão. Amém? Nós somos a primeira geração que viu a figueira florescer. Diga: eu sou a primeira geração que viu a figueira florescer. Aleluia! Oh, igreja, você não está entendendo o que acabou de dizer? Agora vou dizer como o apóstolo René: manifeste-se. Manifeste de acordo com o entendimento da verdade dentro de você. Por que isso é importante? Porque ele diz: observai a figueira. Assim, quando começa a brotar, percebeis por vós mesmos que o verão está chegando. Da mesma forma, quando notardes estes eventos, que eles começaram a acontecer, sabei que o reino de Deus está próximo. Aleluia! Com toda certeza, olha aí, com toda certeza vos asseguro, que de modo algum passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eu só posso crer que nós estamos no tempo do fim. Daí porque o Espírito
nos move a preparar a igreja para o seu arrebatamento. As bodas do Cordeiro, igreja, estão para acontecer. E assim como a noiva que vai vendo aproximar-se, e o noivo também, a data do seu casamento, acelera os preparativos, nós precisamos nos preparar. Por isso não saímos ainda do tema. Temos focado vários aspectos. Na semana passada falamos sobre restituição. Falando de coisas práticas. Falamos de todo o ritual de um casamento hebraico trazendo para a igreja. Dissecamos este decreto, Cristo amou a igreja. Falamos sobre o Espírito Santo preparando a igreja. Falamos de restituição a semana passada. E hoje queremos focar nas palavras de Jesus, que nós devemos orar para escapar. Diga, para escapar. Nós vamos focar a nossa oração, não nos cuidados desta vida, o que comer, o que beber, o que vestir, mas orar para escapar destes eventos terríveis que estão vindo já sobre a terra. Agora, Jesus termina esta parte dizendo: vigiai em todo tempo, diga em todo tempo. De novo, o que está em maiúsculo: orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer. Em toda a Bíblia, o Senhor Jesus nos dá instruções sobre como nos prepararmos para o seu arrebatamento. E o texto acima nos traz algumas instruções. Diante dos sinais de sua volta, ele nos diz o que fazer e o que não fazer. O texto que acabamos de ler, o que não vamos fazer e o que temos que fazer? Primeiro, não devemos concentrar nossos esforços nos cuidados desta vida. Jesus diz para nós não estarmos ansiosos pelas coisas desta vida, queridos. Sua vida não se consiste no que você come, no que bebe, no que veste, no carro que você tem, na casa onde você vive, no emprego, no seu salário, nas coisas materiais. Então o foco da nossa vida não deve ser estas coisas. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. São os gentios que fazem estas coisas, mas meu Pai Celestial sabe do que necessitais. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles, mas os lírios não tecem, não fiam. O que Deus quer dizer? Que Ele cuida dos seus filhos e que o foco dos seus filhos não deve ser nestas coisas, mas o foco deve ser no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Então, quando nos preparamos, lembra, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Quanto mais você se preocupa, mais você não vai ter. Parece que existe um mistério. Quanto mais você corre atrás das coisas, elas fogem de você. Não é? Porque o que diz a Bíblia? Vem cá. Fica ali. O que diz a Bíblia? Se eu estou andando com meu foco em Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou vivendo para Deus, as bênçãos, o que é que elas vão fazer? Elas vão correr atrás de mim e me alcançarão.
elas me alcançarão. Amém? Então vamos levantar os nossos olhos para cima, amém? Porque Deus cuida de nós. Nós vamos nos preparar. Isso aqui é o que eu não devo fazer, mas o que é que eu devo fazer? Orar sempre para escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Agora, neste texto, nestas palavras de Jesus, há 3 coisas essenciais. 3 coisinhas. Os discípulos poderiam talvez entender o que orar. Mas, Senhor, vocês têm que orar. Quando? Sempre. Para quê? Para escapar de quê? Das coisas que vão acontecer. Quais são elas? Não é? Mas talvez você saiba orar um pouquinho, mas nós precisamos saber o que é que está acontecendo para orar de uma forma consciente e inteligente. Porque Jesus diz orar para escapar de algumas coisas. Ele quer que eu escape. E ele diz orai sempre. Orai sempre. Isso quer dizer todos os dias. Para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer. O que há de acontecer, queridos? Ninguém tome um choque hoje. Porque quantas vezes eu fico aqui decantando o amor de Deus. Quando pegamos aquilo, Cristo amou a igreja, fomos arrebatados, não? Mas hoje eu quero trazer outro aspecto do caráter e do atributo de Deus. A ira de Deus é feroz. Eu preciso escapar da ira de Deus que há de vir sobre a terra. A ira de Deus é feroz. E é disso que Jesus está falando. Esse atributo de Deus. Há 2 atributos que queremos colocar em justa posição agora. Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Para entender plenamente o significado de escapar, vamos usar estes 2 atributos fenomenais de Deus no que respeita à ira. O segundo atributo é que Deus é muito misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Diga, tardio. E ele é muito misericordioso. Em Naum capítulo 1, verso 3, leia comigo, por favor. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Deus é tardio. Deus demora. Dele pode advertir uma pessoa ou uma nação por uma década, antes que ele se ire e faça descer a sua ira. Ele usou o profeta Jeremias, por exemplo, para advertir Judá por cerca de 40 anos. Mas depois veio a sua ira e lançou todo o povo no cativeiro babilônico. O fato de que ele prolonga a sua misericórdia. Pedro vai nos dizer por quê? 2 de Pedro 3,9, leiamos. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, todos. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor é tardio em irar-se para dar-nos uma longa graça, dando tempo para que nos arrependamos. Mas, queridos, o tempo vai acabar.
a ira de Deus virá sobre a terra. E Jesus diz para eu orar, a fim de que eu escape desse dia da ira. A segunda coisa sobre a ira de Deus é que ela é consumidora. Deus é um fogo consumidor. O autor dos Hebreus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Yahvé é um fogo consumidor. Quando é que a ira de Deus vem? Quando teimamos em nos arrepender. Olha, quantas vezes o crente está em pecado, vem a advertência, ele ouve a pregação, ele ouve a exortação, mas ele não se arrepende e de repente o seu pecado é exposto e ele passa por uma vergonha terrível. De vez em quando temos um líder exposto na nação. Por quê? Porque faltou arrependimento. Derek Prince, que foi um dos mestres mais brilhantes da palavra da nossa geração passada, ele já está com o Senhor. Ele disse que um dia Deus disse para ele: Derek, todo e qualquer pecado que você não se confessar, um dia será exposto. Então trate de sondar a sua vida e arrepender-se de cada pecado, para que você não seja despido no dia da ira de Yahvé. Quando é que Deus vai ficar com raiva? Com a sua ira que consome completamente tudo. É quando Deus manifesta a sua ira, queridos, consome tudo, homens, animais, tudo. Orai para escapar destes acontecimentos. Sua ira traz destruição total. Em Sofonias, capítulo 1, versos 2 e 3, leia comigo, por favor. Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra. Vocês ouviram? Deus está dizendo: eu vou destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. E queremos dizer, estamos às portas. Estamos às portas. Vemos aqui que a ira de Deus é feroz, que tudo consome. E talvez esta seja a razão de ele ser tardio em irar-se. Porque na hora que ele se ira, tudo destruirá. Você quer encontrar a misericórdia de Deus ou a sua ira? Arrependa-se no tempo da graça. Conserte os seus caminhos. Glória a Deus que o arrebatamento não chegou. Glória a Deus que ainda não chegou. Temos tempo de afastar a ira de Deus. Agora, quais as formas de segurança para a nossa vida em relação à ira de Deus? Como nos proteger desta ira de Deus? Como agirmos para impedir que venhamos a provar este dia da ira de Yahvé? Se não queremos que a ira de Deus nos consuma, temos que buscar uma forma de segurança contra ela. Posso ouvir um amém? Vamos ver o que a palavra nos ensina. Primeiro, só o arrependimento. Só o arrependimento impede Deus de manifestar a sua ira. Jesus disse em Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E o que é o arrependimento, amados?
Costuma-se dizer que o arrependimento é dar meia volta. Eu estou caminhando em direção ao pecado, contrário a Deus, dei as costas para Deus, estou seguindo os meus caminhos, fazendo o que eu acho que eu devo fazer. Mas de repente eu paro, reconheço que estou em rebelião contra Deus, dou meia volta e me dirijo a Ele. Mas também o arrependimento genuíno é uma mudança de pensar, é uma mudança de sentir, é uma mudança de querer. Eu mudo meu modo de pensar em relação ao pecado. Eu achava que era natural, agora eu vejo que é uma afronta a Deus. Eu mudo o meu sentimento. Eu amava, gostava de praticar algo, agora eu sinto vergonha, repúdio. Eu mudo meu modo de decidir. Antes eu dizia sim a estas práticas, hoje eu digo não, eu rejeito, eu repudio. Amém? O arrependimento é uma dor profunda, é uma vergonha por haver ofendido a santidade de Deus. Davi, quando pecou, e ele fala da sua experiência, ele diz que estava consumindo seus ossos, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos foram consumidos. Ó Deus, contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos. Restitui-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é o coração de alguém arrependido. O arrependimento genuíno nos faz mudar. Se não há mudança, se não há abandono, não há arrependimento. Há muita diferença entre remorso e arrependimento. Vamos tomar 2 apóstolos, Pedro e Judas. Quando Judas viu que Jesus foi preso, ele teve remorso. O que eu fiz? Caiu em si. Pegou as moedas, correu para o templo e disse aos sacerdotes: traí sangue inocente, ele é inocente, e atirou as moedas. O sacerdote disse: o que temos nós a ver com o assunto? Diz a Bíblia que ele foi e se enforcou, porque ele olhou para dentro dele e ele se condenou. O remorso traz tristeza, mas você olha para dentro de você. O remorso destrói. Agora vamos olhar para Pedro. Pedro fez feio. Não vamos dizer que ele fez menos feio do que Judas. Ele fica lá se aquecendo na fogueira, junto dos criados. Jesus está sendo julgado e um chega e diz: tu és do deles. Eu juro que nunca vi esse homem. Vai para o outro lado de novo. O que é isso? Eu nunca vi esse homem. E o texto diz que ele rogou umas pragas. Imagina, ele deve ter pego aqueles palavrões de pescador e soltou os cachorros ali. De repente o galo canta. E Jesus olha para ele. E aquele olhar de Jesus, diz a Bíblia, ele saiu dali e chorou amargamente. Ele não foi se matar, mas ele guardou o olhar de Jesus. O arrependimento traz dor profunda, mas nos leva para cima. Então, querido, você pecou, você caiu, você transgrediu, o Espírito Santo lhe convenceu do pecado. Não olhe para dentro de você, olhe para cima. O acusador vai destruir você. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele diz: dos seus pecados não me lembro mais. O inimigo fica acusando, mas o verdadeiro arrependimento traz paz,
traz reconciliação. Você pode voltar a comungar com Deus. Imagina aquele dia quando Jesus chega para Pedro e pergunta: tu me amas? E diz: apacenta os meus cordeiros. Jesus restaurou Pedro a mesma posição de liderança. Dos teus pecados não me lembro mais. Não é no sentido de que Deus sofre de amnésia, é no sentido de que teu pecado não se coloca entre mim e ti. A nossa relação não é afetada pelo teu pecado. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, não temos razão para enfrentar a ira de Deus quando temos a provisão do arrependimento e do perdão de pecados. Segunda coisa, uma vez que a ira de Deus é liberada, foram estabelecidos na Bíblia duas formas de proteção. Como é que eu posso me proteger, já que Deus liberou a sua ira? Primeiro, o escape da ira de Deus através de uma marca de proteção. Quando Deus manda a ira, não sobra nada nem ninguém. Por isso Jesus está dizendo: ore para escapar, porque estes eventos estão a caminho. Diga: marca. Vamos ver alguns casos. Primeiro caso, os filhos de Israel no Egito. Em Êxodo 12, nós lemos verso 7. Tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os dois umbrais e sobre a verga da porta, em que comerem. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Sangue, porém, será para vós um sinal. Diga: um sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Sem a proteção daquela marca, não importava ser israelita, o juízo de Deus veio sobre a área, não escaparia ninguém, a menos que tivesse a marca. Qualquer israelita que porventura não haja obedecido o comando através de Moisés e não colocou o sangue do cordeiro na porta, foi alcançado pela ira. Segundo caso, em Apocalipse a Bíblia fala de 144 mil judeus eleitos durante a grande tribulação. Apocalipse 6,17, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver? Estamos falando agora do Novo Testamento. Depois destes eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitarem que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre as árvores. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados: 144 mil de todas as tribos de Israel. Quando ocorrer o arrebatamento e a ira de Deus descer sobre a terra, somente estes 144 serão protegidos por causa de uma marca. Alguém pode ser judeu, mas se não tiver uma marca, não será protegido. Terceiro caso, a arca de Noé durante o dilúvio. Em Gênesis 6, 7 e 14, estou falando do derramar da ira de Deus. Só escapa quem tiver uma marca. Declarou então Yahvé: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei,
todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Faz uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e as calafatarás, com betume por dentro e por fora, para que servirá arca de proteção. Para quem? Somente quem estava dentro dela. Não escapou nada, nem ninguém, nem animais, nem seres humanos. Há uma segunda forma de proteção. É a proteção da ira de Deus sobre uma certa vizinhança. Se numa área, vamos dizer, se na cidade de Brasília, Deus fizer descer a sua área e Ele quiser livrá-lo, Ele vai tirar desse território. É uma proteção de você sair de perto de onde o juízo de Deus está chegando. Primeiro caso, Ló e sua família. Em Gênesis 19, 17 a 22, olhem bem, quantas vezes vai ver o verbo escapar? A nossa oração é para quê? Escapar. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para o monte, para que não pereças. Respondeu Ló: sim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso, me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir. Diga, fugir. É pequena, permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena e verá minha alma. Disse-lhe: quanto a isto também te é atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Sai da planície, sai do ambiente, para que possas escapar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome daquele lugar Zoar. No verso 17, vemos que o anjo disse para Ló escapar de toda a planície. Sai das imediações de onde a ira de Deus vai estar caindo. Guarde isto. Guarde isto no seu coração. Você vai já entender. O verbo escapar aqui aparece 5 vezes. Outras palavras de urgência: fugir, apressar-se. Agora veja, os anjos, nesse testemunho aqui, entendem que uma vez que a ira de Deus é liberada, queridos, ela não pode ser retida. Na hora que a ira de Deus é liberada, ela não é detida. Ela não pode ser retida. Ela vai consumir tudo, tanto homens quanto animais. Somente aqueles a quem o próprio Deus tiver dado uma marca, ou afastado do ambiente, poderá ser salvo. Segundo caso, a noiva do Cordeiro. Onde está a noiva aqui? Aleluia! Quem é a noiva aqui? Dê um grito de glória a Jesus. A noiva! O ambiente da terra, toda a terra será alvo da ira de Deus, queridos. É por isso que Jesus está dizendo: ore para escapar. Ore para escapar destes eventos que vão acontecer. Leiamos Marcos 13, 27, juntos. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia! O arrebatamento é uma maneira de escape. Assim como o anjo foi tirar a Ló do ambiente da destruição, Jesus Cristo preparou um escape para a sua noiva,
por causa da destruição que virá sobre toda a terra, a manifestação da ira de Deus por causa dos pecados da humanidade. Deus providenciou que os verdadeiros crentes em Jesus não sejam consumidos na destruição. Imediatamente após o arrebatamento, viram o que o anjo disse para Ló? Vai logo depressa, porque eu não posso fazer nada enquanto não chegares lá. Eu só posso liberar o juízo sobre Sodoma e Gomorra quando estiveres em segurança. Assim também, após a igreja ser arrebatada, a ira de Deus descerá sobre todos os habitantes da terra, todas as pessoas, todas as cidades, todas as nações, todas as tribos do planeta. Toda a terra vai experimentar a ira de Deus. Você vai querer ficar aqui? Então prepare-se. Queridos, Deus não é Deus de brincadeira, não. Eu acho que muita gente está pensando que só porque tem o nome no hall de membro da igreja ou foi batizado vai para o céu. Não, senhores. O nomezinho no hall de membro da igreja, batismo nas águas, não lhe garante entrada no céu. A noiva que Jesus vai levantar, ela é pura, ela é santa, sem mancha, nem ruga, nem defeito, santa, irrepreensível. Se você vive na prostituição, sinto muito, a Bíblia diz que os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Se você vive na mentira, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Anda na fornicação, no adultério, esses namoros que não passam de adultério, não vai entrar no reino de Deus, querido. Por isso estamos aqui advertindo a igreja. Prepara-te ao grito do Espírito Santo para a noiva. Há 3 coisas que hão de acontecer no arrebatamento. Cada um de nós só vai passar por uma delas. Ninguém terá 2 experiências destas 3. Agora, qual delas será a sua experiência? Quem vai decidir não é Deus, é você, sou eu. 3 coisas que vão acontecer no arrebatamento. Primeira coisa que vai acontecer. Lucas 26, 36. Quando a trombeta soar, algumas pessoas escaparão pelo arrebatamento. Então, com a trombeta, algumas serão arrebatadas. Vamos ver o que diz a Bíblia? Juntos? Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos, aleluia, com Cristo para sempre. É isso que Jesus pede para que você e eu oremos, para conseguir ser arrebatado. Que eu escape do juízo de Deus e seja arrebatado quando a trombeta tocar. Amém? Segundo grupo, algumas pessoas passarão por repentina destruição. Leamos o texto. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que virá repentina destruição, se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam a mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Queridos, o que é essa repentina destruição? Podemos olhar lá em Apocalipse. Quando abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades, que alguns traduzem por inferno, região dos mortos,
seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada e com a fome, com a peste e com as feras da terra. Repentina destruição. Queridos, a Bíblia está dizendo que naquele dia, 1/4 da população da terra vai ser destruída. Esta é a repentina destruição. Então, uns serão arrebatados, quem estiver pronto. Outros sofrerão repentina destruição. Mas alguém vai pensar, meu Deus, quantos milhões, quantos bilhões de pessoas há na Terra hoje? Quantos? 7 bilhões. 1/4 de 7 bilhões é mais que 1 bilhão. Quase 2 bilhões, daqui a pouco 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões são o quê? 2 bilhões. Como pode morrer de repente, em um só dia, 2 bilhões de pessoas? Haverá tanto terremoto, haverá tanto maremoto, haverá tanto tsunami. Mas o que vai? Ele diz que a morte e o Hades, Deus vai liberar a morte e o inferno. A morte e o inferno serão liberados sobre a terra. Vamos imaginar o que está acontecendo. Há um terremoto, há uma enchente, mas imagina, ali está um piloto. É o dia do arrebatamento. O piloto sabe o que vai acontecer com o avião. Ele vai cair, imagina, ele cai no mercado, ele cai num campo de futebol. Quanta gente ele vai matar. Você imagina rodovias muito movimentadas, milhares de carros, e de repente vários motoristas desaparecem, porque são arrebatados, e estes carros começam a bater trens, aviões, navios, tudo no universo. Acidentes em todo o planeta, provocando destruição. É destruição por acidentes? Porque as pessoas no controle desaparecem? Todos quantos foram arrebatados, se você estiver dirigindo um carro, um caminhão, um trem, seja lá que for um avião, e você é um crente sincero, você vai subir, mas o instrumento vai cair. Então 1/4 da terra vai morrer. Orai sempre para escapardes de todos estes eventos que estão para acontecer. Hoje vamos entender o que Jesus está querendo dizer, porque oramos. Em Jeremias temos um texto que nos mostra claramente o que vai acontecer. Tu, portanto, lhes profetizarás todas estas palavras, eles afirmarás, e Yahvé ruge do alto, e da sua santa morada o seu trovão será ouvido, rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra, o estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Yahvé tem uma peleja contra as nações, entrará em juízo com todo ser humano. Quanto aos ímpios, ele os entregará ao fio da espada, revela Yahvé. Quando lemos todos os textos sobre o dia do Senhor, a Bíblia diz que é dia terrível, dia de negrume, dia de escuridão. Haverá gente que vai pedir os montes para cair sobre eles. E prossegue Jeremias, assim diz Yahvé: atentai, o mal está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se ergue desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos por Yahvé estarão espalhados por todo lugar, de um lado a outro. E em terceiro lugar, as pessoas restantes passarão pela grande tribulação. Muito bem, quem foi arrebatado foi tirado do meio do juízo. Quem ficou? 1/4 da população passará por repentina destruição.
E os 3/4 que ficarem entrarão na grande tribulação. Quem não escapar pelo arrebatamento, quem não morrer na grande destruição, entrará em 7 anos debaixo do governo do anticristo. Satanás governará esta terra. O Espírito Santo terá sido tirado. E o juízo de Deus estará caindo, descendo sobre o reinado do anticristo. E aí onde vem o terror, aí onde vem as pragas todas, Deus estará derramando sobre sua ira sobre todos. Se porventura alguém, você que é crente, aqui, não foi no arrebatamento, você já sabe o que aconteceu. E haverá muitos que preferirão morrer na grande tribulação do que negar a Cristo. Logo se arrependerão, mas suas vidas serão terríveis. Serão terríveis. O anticristo os perseguirá. E na realidade o que vai acontecer para quem ficar aqui no reinado do anticristo e permanecer fiel a Deus? Apocalipse 24 diz: vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Eu pergunto, os degoladores dos crentes já não surgiram sobre a terra? Já estão aí. Os degoladores já estão aí. Queridos, muita gente está pensando que o anticristo vem da Europa. O anticristo não virá da Europa. O anticristo vem do islamismo. Vem daquela região ali. A ira contra os servos de Deus serão degolados. O que estamos vendo já é o cenário se preparando. Pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam senão as suas testas, nem das suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz para orar, sempre, para que sejamos considerados dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Qual é o foco da nossa oração? Repetimos o verso 34. Não deve ser os cuidados desta vida. Juntos leiamos: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amada igreja, vamos mudar o foco da nossa oração. Concentre a oração sobre a forma de como escapar. Primeiro, ore para escapar da destruição súbita. Senhor, livra-me da súbita destruição. Diga isso. Senhor, livra-me da súbita destruição. Ore para escapar da grande tribulação. Diga: Senhor, livra-me da grande tribulação. Ore para escapar da ira de Deus. Diga: Senhor, livra-me da tua ira. Ore para escapar da espada do anticristo. Diga: Senhor, livra-me da espada do anticristo. Deixa-me repetir. Quem vai sofrer a espada do anticristo? Quem permanecer fiel depois do arrebatamento. Muitos crentes que não forem arrebatados, muitos não conseguirão, muitos não aguentarão, negarão a Cristo. Mas a Bíblia deixa claro que haverá um grupo que vai ser degolado. Esse grupo permanecerá fiel. Mas nós não queremos ser parte desse grupo. Amém? Porque significa que não fomos arrebatados.
Ore para vencer os cavaleiros do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, de Apocalipse capítulo 6. Senhor, livra-me de viver este tempo sobre a terra. Por isso eu preciso saber como é que eu vou orar para escapar dos eventos se eu não sei quais são estes eventos. Ore para vencer os enganos. O diabo pode estar lhe enganando. Que é isso? Vá gozar a sua vida. Você é muito jovem. O inimigo pode estar trazendo enganos para você ficar aí descansando, como se o arrebatamento não fosse uma realidade. Diga, Senhor, liberta-me dos enganos. Livra-me de cair nos laços de Satanás. Ore para vencer todas as armadilhas que Satanás estabeleceu para fazer você cair neste fim de tempo. Livra, fuja do pecado. Ore para que Deus impeça que você caia no pecado. Não brinque com fogo, não brinque com fogo, senão você se queima. Eu sempre digo, por que a gente aqui é contra namoro? Corte, e corte significa tu no teu cantinho e eu no meu, nada de toque, nada de proximidade. Porque quem brinca com fogo, nada de andar sozinho, nada de ficar sozinho, em canto nenhum. Fuja do pecado. Não permita uma situação. Entenda que somos vulneráveis e temos que nos proteger, dizer, livra-me, ó Deus, das armadilhas que o diabo apronta para mim. Ore para vencer sua carne. Diga, Pai, me ajuda a vencer a minha própria carne. O inimigo está aqui, queridos. Dentro de nós. Ore para vencer todas as setas de Satanás, dos seus demônios, dos seus agentes. E ore para que Deus o cubra com toda a armadura. Diga, Senhor, cobre-me com a armadura. Vamos ficar de pé. Coloque a mão na cabeça. Senhor, cobre a minha mente. Diga, Senhor, cobre a minha mente. Livra-me de pensamentos maus. Eu ponho o capacete da salvação. Protege a minha mente, para que ela abrigue apenas a Tua palavra. Senhor, protege o meu coração, a couraça da justiça. Eu coloco a couraça da justiça. Oh, eu tomo o escudo da fé para apagar todas as setas incendiárias do maligno. Eu calço os meus pés com o evangelho da paz. Eu tomo a espada do Espírito. É a Tua palavra, Senhor, para com ela desbaratar todas as setas do inimigo. Ore para que você possa ouvir o som da trombeta. Diga, Pai, ajuda-me, para que naquele dia eu possa escutar o toque da trombeta. Oh, tem misericórdia de mim, que eu escute, mas também que naquele dia eu não apenas escute, eu possa responder ao toque da trombeta e ser arrebatado com Cristo nas nuvens. Digo, ó Deus, revela-me o que havia na minha vida que me desqualifica para o arrebatamento. Espírito Santo, sonda o meu coração. Revela-me nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, qualquer coisa que impede que eu seja arrebatado naquele dia. Amada igreja, somos chamados a orar sempre, orar sem cessar, para escapar de todas estas coisas e nos levantarmos no dia do arrebatamento, indo com Cristo. Esse é o grande escape que Ele tem para a sua igreja. A ira de Deus é feroz, a ira de Deus é consumidora, mas hoje a misericórdia está aqui. Hoje provamos
o Deus tardio em irar-se. Hoje estamos encontrando o Deus de misericórdia, mas tão certo como o sol se levanta cada manhã, a ira de Deus virá sobre todos os homens. Fale com Ele. Cada um converse com o Senhor, pedindo a graça. Senhor, sonda os nossos corações nesta tarde. Não permitas que sejamos deixados. Não permitas que enfrentemos a repentina destruição, nem o reinado do anticristo. A única coisa que queremos é ser arrebatados contigo, Jesus, nos ares. Ó Espírito Santo, eu me deixo ser trabalhado por Ti. Tu estás em mim para embelezar-me como noiva, para remover as minhas rugas, para aperfeiçoar-me, para santificar-me. Fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado, queridos, para nos preparar para aquele dia, para nos curar, para nos purificar, para nos limpar, para nos santificar. Se você é um servo de Deus, clame agora ao Espírito, converse com Ele. Eu me submeto a Ti, Espírito. Lança a luz da Tua presença no mais profundo do meu ser. Purifica-me, santifica-me. Eu me arrependo dos meus pecados. Ajuda-me a vencer a carne, a vencer o mundo, a vencer o diabo. Ajuda-me a ter domínio sobre os meus próprios apetites. Fortalece a minha vontade para que ela possa inclinar-se sempre para Ti. Eu jamais me desvio dos Teus caminhos. Agora, se você ainda não teve uma experiência de novo nascimento, querido, esta é a hora. Primeiro você precisa nascer de novo. Arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Ele já pagou o preço da sua redenção. Você não tem que ser destruído com o mundo. Todos aqueles que sofrerão repentina destruição irão para o inferno. Aqueles que não forem arrebatados e aqueles que não forem degolados no reinado do anticristo, todos irão para o inferno. Mas hoje a graça de Deus lhe chama. Feche os seus olhos. Renda-se ao Espírito Santo. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou se está desviado dos seus caminhos e hoje quer se reconciliar, e diz: ore por mim. Onde você está, levante uma das suas mãos. Eu vou orar por você, para que Jesus seja o Senhor da sua vida, e para que você se reconcilie com Deus. Alguém aqui neste auditório, alguém que me ouve pelo vídeo, Jesus está aí. Vamos nos colocar de joelhos, quem pode. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a focar a nossa oração, para que possamos escapar do juízo de Deus e da ira de Deus. Pai, como igreja, prostramo-nos diante de Ti. Tu não mereces os nossos pecados. Nós nos arrependemos da nossa negligência. Arrependemos da nossa frieza espiritual. Arrependemos da nossa displicência. Por vivermos descuidados. Nem sequer nos lembramos que Tu estás às portas. Passam dias,
sem clamarmos pela tua vinda. Perdoa-nos por vivermos tão preocupados com os negócios desta vida, por darmos mais atenção ao que comemos, o que bebemos, o que vestimos, porque nos preocupamos mais com coisas materiais do que com as coisas espirituais, porque gastamos muito mais tempo com as coisas desta vida e não desenvolvemos a tua obra, pregando o teu evangelho, fazendo discípulos, orando, jejuando. Redireciona, Senhor, a nossa vida, para que devotemos tempo à oração, ao jejum, ao testemunho, ao discipulado, à pregação da tua palavra, à vigilância, para que não sejamos apanhados com o mundo. Santifica-nos, purifica-nos, Senhor. Pai, por esta igreja me coloco de joelhos na tua presença. Por este rebanho me santifico a ti, clamando para que nenhuma destas ovelhas seja deixada no dia do arrebatamento. Ó Eterno, que o teu Santo Espírito trabalhe de uma forma tão profunda em cada um de nós, que sejamos todos sensibilizados e o teu irresistível poder de atração sobre nós venha nos impelir a viver na tua presença, andar nos teus caminhos em obediência e santidade, e sejamos encontrados dignos no dia em que o trombeta soar, possamos subir contigo nos ares. É a nossa súplica, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, toma o teu lugar em nós, realiza a tua obra, em nome de Jesus, amém e amém. Coloque-se de pé. Coloque a mão no coração. Diga: Espírito Santo, dou-te liberdade para trabalhar em mim de tal maneira que eu me encontre preparado no dia em que a trombeta tocar e eu seja levado no arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares. Amém, queridos? Levante as suas mãos. Que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos todos arrebatados naquele dia e jamais venhamos a provar a ira de Deus. Amém.